Amados, boa noite. Sexta-feira não deu certo porque eu estava me preparando. 20 para 7, meu filho chega na porta aqui. Família sempre em primeiro lugar. Então, vocês me perdoem. E hoje estamos juntos. Graças a Deus, juntos, à providência divina, vamos nos dedicando com presteza aos estudos da obra da codificação. E aí, primeiro, o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho. Mas vamos para uma falinha da benfeitora Joana de Anjos. Oi, Marcos Serafim, boa noite, amor. A benfeitora diz, presta bem atenção, faze mais por ti mesmo. Levanta-te, sacode dos teus pensamentos a lamentação e a preguiça. E sabe o que você faz? Semeia a luz. Olha que lindo! E ela nos convida a sair da acomodação para estudarmos, para irmos em frente. Chegando aqui conosco, Vanessa Prado, bonita, a Estela aqui de Jundiaí e o Marcos Bonito de Araraquara. Nossa família, ela é pontual, ela é bonita, ela segue bonitinho, tudo. Mas já vimos a fala fortalecedora da Joana. Levanta-te, sacode dos teus pensamentos a lamentação, a preguiça e faz o quê? Semeia a luz. Muito bem. Vamos lá? Que Jesus abençoe você, abençoe grandemente os seus familiares, abençoe e ilumine o seu lar com muita paz, não? As pessoas que te cercam, o seu trabalho no cotidiano ou o seu trabalho voluntário. E assim, nós pedimos também, Jesus, ilumina os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Que assim seja. Vamos então ver do Livro dos Espíritos, o livro 3, e estamos terminando a lei, o capítulo 1, que é a lei divina ou natural. E a situação era entre o bem e o mal, e nós sabemos isso de sobra, graças a Deus. E então, nós estamos terminando a lei divina e vamos entrar na semana que vem na lei de adoração. São 10 ou 11 leis, entende? Então, a lei divina, o natural, isso tudo está dentro de nós. Isso está na consciência, é que a gente não atina. Oi, Silvia Carline, boa noite, amor. Tudo de bom? Kátia Maria, linda, boa noite, meu amor, boa noite. Kátia, quanta coisa boa acontecendo, né, filha? Vamos em frente. Então, então, nesse texto aqui, ainda nós estamos trabalhando a última parte, que é entre o bem e o mal. E aí, vamos entrar na divisão da lei natural. Na 645, você sabe que eu fico pensando, família, é difícil estudar, não é? Mas sabe o que acontece? Você coloca uma pitada de amor, de amor, e essa hora vai passar rápido, entende? E depois quem for ver em outra hora também vai passar roupa, liga o ferro e escuta, entende? Então, o mecanismo que a tecnologia nos deu para que a gente estudasse o Livro dos Espíritos, que agora
já tem mais de 60 anos, não? É o nosso código moral. Vamos em frente. Na 645 está assim. Oi, Nilceia, querida, boa noite para todos, né, Nilceia? Nossa família linda, né? Na 645 está assim. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível. Pensa comigo. Eu fui muito comilona. Demorou para eu entender que estava fazendo mal, que diabetes, não sei o que lá, e agora acabou aquela loucura. Mas as pessoas, quando bebem uma cerveja, bebem a segunda, e aí não tem quem segura. E quando se droga? Hoje, uma pessoa muito querida reclamou do vício também nos jogos, aqueles jogos do tigrinho, sei lá como é que é. A pessoa esquece e vai achando que todo dia ganha. Veja bem, os vícios são tantos, não? E aqui a pergunta é, quando o homem está de alguma forma mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Os espíritos respondem: arrastamento, sim. A pessoa não está aguentando. Irresistível, não. Por quê? No meio dessa atmosfera de vício, encontras algumas vezes grandes virtudes. Claro, quando você faz um atendimento fraterno na casa espírita, que a pessoa fala, eu não paro de beber, experimenta, amor, ora mais. Você faz um atendimento para auxiliar a pessoa. Além do que, nós falamos assim, a Nilceia vai lembrar, nós falamos assim, ora bastante, porque na hora que você pensa na bebida e quer mais, os espíritos inferiores se aproximam e falam, bebe, 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 trai, come. Porque o nosso pensamento é um dínamo e é um ímã. Então, já começamos bem. Vamos usar bem o nosso pensamento. Só nas colocações positivas. Isso aí. Oi, Sheila, Ricardo, São Paulo, linda, boa noite. Rosângela, linda, boa noite. Doralice Nardini, boa noite. Olha a nossa família, que linda. Então, veja bem, a resposta é arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, encontras algumas vezes grandes virtudes, pessoas que querem o seu bem. E se você quiser ouvir, você ouça, você tem o livre-arbítrio. Então, é necessário refletir. E aí, ainda os espíritos dizem, esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, eu tenho um aluno no educandário que tem 15 anos. E esse aluno já tem pressão alta. Ele é forte, gordinho, gosta bastante de esporte. Mas aí a gente está na vida deles um mecanismo. Fiz um roteiro de alimentação. Por exemplo, você almoça na escola regular. Você come arroz, feijão, não sei o que lá, batata. Chega aqui, de novo, arroz. Não vai comer 2 vezes arroz e feijão. Vamos pegar uma verdura, vamos pegar um pedaço de carne, vamos pegar uma fruta. Você
A gente tem que ser um mecanismo que está falando aqui, que vai exercer uma influência salutar na vida da pessoa. Todos da nossa família espiritual podem fazer isso com qualquer pessoa que esteja necessitada. Entende? Se ela vier, faça a sua parte. Faça. Não? A homossexualidade. Aí ele explica, gente, mas o Divaldo tinha um lado feminino, o Chico tinha um lado feminino, mas não usaram. Então, canalizaram todas as energias sexuais para aqui. Entende? São coisas que você tem que falar. Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser, não acredita, né? Marinete Aparecida Ferreira está pedindo orações para a mãe dela, que vai fazer uma cirurgia amanhã em Ribeirão. Bem, a nossa própria conversa já é uma oração, mas focaliza Jesus e fala: Jesus, ajuda minha mãe. Jesus, ajuda minha mãe. Jesus, que tenha sucesso. Usa a lei da atração aí, tá bom? Nós vamos orar. Oi, filha, tudo bem? Como é que você está? Douglas, querido, olha lá, vamos lá. E aí, então, a resposta é clara. Tem esse arrastamento pro vício, mas espera um pouco. Você pode dominar. E fazendo o quê? Orando bastante. E eu falei agora com a Marinete, usando a lei da atração. Que lei é essa? Você vai pedir a Jesus para que você seja atendido, assessorado em alguma coisa. No caso, então aqui, se está bebendo demais, vai pedir Jesus que eu domine essa mazela. Jesus, que eu domine essa mazela. Porque tudo vai para o universo. Jesus foi claro, pedi e obtereis. Só fica na viciação, como eu fiquei na alimentação, por livre-arbítrio, se você quiser. Não tem mais jeito. Então, o nosso organismo, o nosso corpo, ele é sagrado. É dele que nós precisamos para a evolução do nosso espírito. Então não adianta. Mas amanhã eu começo. Tudo bem que tenha vários, mas faça isso. Por quê? Vale a pena? Vale a pena. Porque está bem explicado. Oi, Joana Lem, boa noite, querida, boa noite. Está bem explicado, ó. Tem um arrastamento, sim, mas não é uma coisa irresistível, porque no meio dessa prosa vai aparecer alguém que orienta. Vai tomar passe para sair essas energias desnecessárias. Desconecta o seu pensamento na bebida, no excesso de comida, na traição, na drogadição. Desconecta, porque está aqui. Tá bom? Essa questão está clara. Na 646, o mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Bom, eu não vi a resposta ainda, mas eu vou dar uma... Oi, Rose amada, dá uma falada já. Olha, fazer o bem é uma condição que o homem, que Deus quer que todos nasçam para fazer o bem. E quando, mas em qualquer situação, no lar, na rua, nas instituições, nos templos cristãos, muito bem. Não sai tudo como você quer, vai devagar. Ora bastante. Agora, o mérito do bem está subordinado a certas condições Não, eu acho que não. Você tem que fazer o bem pelo bem.
Nós vamos ver a resposta, mas pensa comigo. Eu não posso ficar esperando gratidão das coisas pelas quais a gente realiza. Não. Você tem que fazer o bem pelo bem. É como amar pelo amor, acabou. Não esperar recompensa, gratidão, não sei o que mais, não sei o que. Não. É difícil. Porque a pessoa, ela faz alguma coisa e espera alguém troca. Não, não, não. Não é assim, tá? Então vamos aqui. Então, o mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Agora os espíritos respondem e Kardec publica. O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. O seu tempo, não é o dinheiro não, o seu tempo, a sua dedicação, a sua positividade com reverência a uma criança que aprende, a um velho acudido, é essa coisa. E aí diz mais, Deus tem mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão o seu supérfluo. Já falei, tá vendo? Veja bem, o pobre reparte o pão dele, cuida do cachorro, faz não sei o quê. E o rico? O rico fica tão preocupado com possessividade das coisas que dá o supérfluo, que ele não quer mais. Engordou, a roupa de magro não serve, aí dá. Mas rebentou o zíper, aí dá. Não é assim, entendeu? Aí o Espírito diz, Jesus o disse a propósito do óbolo da viúva. Lembra dessa história? Tinha no templo de Jerusalém uma vasilha, um depósito chamado gasofilácio. E ali as pessoas de bem, muito abastadas, depositavam somas e somas e somas. Mas uma velhinha não tinha nada. Colocou 2 dinheirinhos, tchuc, tchuc. E perguntaram para Jesus. E ele disse, esse foi dado de bom coração. Então, tem mais valor do que aquele que tem bastante. E aí, E sempre aprendizagem para nós, o Livro dos Espíritos. Claro, Divaldo leu 14 vezes. Eu já falei para vocês, estou na segunda, mas cada vez que você lê, você fala, meu Deus, será que eu estou fazendo isso? Será que está certo? Né, Douglas? Então, está bem explicado isso aqui, ó. Mais vale o pobre que reparte o pão do que o rico que faz isso aí, tá? E aí, nós entramos no item divisão da lei natural, porque a lei natural é essa que nós estamos terminando, é essa que a lei divina ou natural, é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica, olha só, o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta da lei natural. Porque, vamos frisar, todas as leis divinas estão na consciência. Nossa, foi colocado já. E aí, precisa ser trabalhado isso paulatinamente, de acordo com o livre-arbítrio, de acordo com os ensinamentos que vamos vendo pela vida fora, entende? Oi, Antônia Pavani, Rosa, exatamente, boa noite, Antônia. Então você vai percebendo
que o Livro dos Espíritos é a parte filosófica que nós temos que ter em mãos para entender tudo da vida. O marido está, por exemplo, impertinente. Então hoje ele falou assim para mim: ai, você acredita muito nas coisas, eu sou mais realista. Só que ele quer rezar, entende? Eu não sei se é a idade, a velhice, sei lá o quê. Paciência, né, Douglas? Paciência. Não tem conversa. Não vamos dialogar. Não, porque era na hora da nossa prece, às 6 horas da tarde, que a gente escolheu a hora de Maria para isso. Então, gente, é difícil, mas a gente vai usando o livre-arbítrio, vai usando a inteligência, toma uma atitude mais correta, de acordo com a sua consciência, e o silêncio se faz necessário quase que sempre. Quando alguém quiser contestar, dialogar, sai fora, sai fora. Não adianta, você se iguala, entende? E perde tempo, não? Então vamos ver lá. Na 647, olha que pergunta que o Kardec fez. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Porque Jesus tem aquela fala linda: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí a gente coloca: se você não se ama, você não ama o próximo. Se você bebe muito, você não ama a si nem ao próximo. Se você come muito, tá tudo ligado. Tudo ligado. Entende? Então, ó, toda a lei de Deus, pergunta, está contida na máxima de amor ao próximo, ensinada por Jesus? Resposta linda: certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Quem não se ama, não ama o próximo. Mentira que ama. Não ama nem o marido, nem a mulher, nem o filho, nem ninguém. Tá? Então, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é preciso mostrar-lhe a aplicação de outra forma. Eles podem negligenciá-la como fazem até hoje. Gente, quanto filho não gosta do pai, não gosta da mãe? Quanta patroa não gosta de uma funcionária? Quanto diretor não gosta de uma pessoa? Quantas pessoas nas casas espíritas, evangélicas, cristãs, um olha para o outro atravessado, não ama. Porque a lei é amar incondicionalmente. Isso é bom. Isso é ótimo. Oi, Marlene Pisoni Teixeira, boa noite, amor. É ótimo. O Divaldo fala: eu amo. Quem não me ama, o problema é dele. Porque não é todo mundo que gosta da gente. E a gente entende isso, mas a obrigação nossa é amar. Amar, amar. Mas, dona Valdeleza, é difícil. Eu sei, mas amar. Amar. Não tem conversa. Mas o meu marido me traiu. Amar, perdoa e ama. Perdoa e vai para frente. Aqui, então, assim. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo? Certamente. Essa máxima, amor ao próximo, encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é preciso mostrar-lhe a aplicação de outra forma. Eles podem negligenciá-la como fazem até hoje. Será que todo mundo te ama? Não tem importância. Você ama. Aliás, a lei natural compreende
todas as circunstâncias da vida. E essa máxima não é senão uma parte dela. Os homens necessitam, olha só, homens e mulheres, claro, de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Ah, mas eu tenho que amar a minha cuidada, a minha sogra? Tem. Mas sabe, não interessa, tem. Neto Henrique, minha professora, nossa amor, que bom, você comigo, amém. Vamos lá, estuda conosco, na nossa família. Solange Souza, boa noite, paz mesmo. É o que mais pedimos, viu, Solange? Paz nos lares. Então vocês vejam aqui que esta lei máxima de amor ao próximo tem que ser executada. Começa hoje, na sua casa, na rua, no seu trabalho, nos templos cristãos. Como é que você vai amar? Vamos lá, dona Valdez, como é que vai amar? Eu não tenho mais perna para ir. Na casa da sopa, os andarilhos, os drogados. Mas não precisa falar, eu te amo. Trata bem, serve bem, dá o alimento, tá? Isso é amar. Como é que eu vou amar? Tem 300 crianças no educandário. Eu nem sei o nome de todos, claro. Mas me gruda nas pernas. Você acha que é amor? Claro. Me beija, eu nem sei quantos, nem sei. Beleza, entende? Então, não é difícil essa máxima de amor ao próximo, mas começa na sua casa, que é o primeiro templo. Os filhos não são aquilo que você esperava, porque cada um tem uma proposta na caminhada reencarnatória e cada um tem o seu livre arbítrio. Acabou. Então, com o esposo, com a esposa, mas agora mudou tanto, tá chata. Mas já foi bom. Ama, porque o amor cura, o amor muda, entende? Então, é tão bom, não? Ada Andrioli, querida, boa noite. Você já foi buscar a ração? Tá tudo certo. Então, vocês estão vendo aqui que, seguindo mais ou menos, porque é muito difícil, nós temos as regras precisas e não podemos... mas outra interpretação. Mas o menino fez educação, suspensão. Fazer o quê? Suspensão para ficar em casa fazendo o quê? Às vezes não tem comida, a mãe não está. É tudo diferente. Tem que ter um raciocínio lógico para cada coisa. E a experiência da vida é tão boa que a gente vai ficando, não é boba não, mais maleável. Vai vendo por outro prisma, tudo é bom. E vamos para 648. Olha, vocês não podem esquecer, hein? A lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo. Isso é regra, entendeu? Que pensais? É a última questão aqui desse trecho para a gente entrar na lei de adoração. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre, 10 partes: adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, enfim, lei de justiça, amor e caridade. Então, estamos estudando o terceiro livro, tudo dividido. Então, a pergunta que faz aqui, o que a gente vai pensar em tudo isso? Resposta.
dos espíritos. Essa divisão da lei em 10 partes é a de Moisés, os 10 mandamentos. E pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Claro, nós precisamos da lei do trabalho, da reprodução, da conservação, entender a destruição, tudo isso. Podes segui-la, sem que ela tenha, por isso, nada de absoluto, não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considera uma coisa. Mas de tudo isso, o Espírito diz, a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante. E vocês percebem que não fazem. Os poderes, ele jantou bonitinho, vai com Deus. Os poderes político, social, educacional, não segue isso aqui, nem de leve. Você precisa batalhar bastante para você conseguir algo, não para si, para o próximo. Você precisa lutar. Não pode esmorecer. Né, Douglas? Então, a última lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, engloba. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. É claro que a gente vai chegar até ela, mas eu não posso pular, por exemplo, lei da adoração, eu não posso pular, por exemplo, o valor da prece, o valor do passe, o valor do sacrifício, a lei de reprodução. Já pensou que espetáculo que é a reencarnação? A gente tem que ir conhecendo, até chegar na lei de justiça, amor e caridade, que é a mais importante de todas. É o fecho do 3º livro. E aí a gente entra, depois disso, no 4º livro. Então, que coisa, não? E o 4º livro, a gente vai conhecer outras colocações sobre perda das pessoas amadas, conhecimento de si mesmo, a colocação das paixões, o egoísmo, enfim, tem. Aqui está a parte filosófica da doutrina. Isso que é importante. Isso não é só estudar, é filosofia de vida. Se a gente conseguisse seguir um pouco do que estamos vendo, seria ótimo para o nosso espírito nesta reencarnação. E se precisar, terminando eles, volta de novo. Paramos aqui e na semana que vem, se Deus quiser, no dia 15, vamos trabalhar então a lei de adoração. Vocês vão amar, porque adoração, primeiro Deus, depois você já vai vendo, não? O valor da prece. Por que orar é importante? Porque quando uma casa alguém ora, a espiritualidade inferior não se aproxima. Veja bem, está aqui. Nós vamos estudar. Vamos para o Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro, olha, fantástico também, a gente vai ver o capítulo 16, estamos nele, um capítulo difícil. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Nós estamos tentando trabalhar a todos a parte espiritual, entende? Não é a parte financeira, isso aí é o trabalho, é o suor. E aí nós entramos no item 8, importantíssimo, que vai falar
desigualdade das riquezas. Antes de entrar no texto, pensa comigo. Por que tem pessoa que nasce num berço de ouro? Tem tudo. Cresce na beleza, na opulência. Se tiver vocação para estudar, estuda, ou herda uma empresa. E tem outro que nasce num lar humílimo, de uma lavadeira, de um carpinteiro, de uma faxineira. Por que isso? Por que isso? Por que essa desigualdade? Aparecida Cardoso, boa noite, princesa. Por que essa desigualdade? Aí você vai pensar comigo, antes de entrarmos no texto. O que fizemos em vidas anteriores? Não sabemos, porque é colocado um véu. Muito que bem. Será que a riqueza conduz ao reino do Pai? Será que a pobreza conduz ao reino do Pai? Aqui que vamos ver. A desigualdade existe. Por quê? Olha, veja bem. Você, da família espiritual, nasceu no lar que você programou. Não adianta. Nós, antes de reencarnarmos, fizemos uma programação. Esse é meu pai, essa é minha mãe, esse é meu irmão, lá adiante vai ser meu marido, essa é minha empregada. Fizemos uma programação. Todo mundo está no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Neto, você que foi meu aluno, é necessário, estivemos juntos. Então é acaso? Não. Não existe. Não existe acaso. O que tem que entender. Mas minha mulher é chata. Nós estamos vendo as lições aqui. E como devemos nos comportar. Então, se uma pessoa maravilhosa é presidente de uma casa, que eu sou diretora voluntária, Sérgio Longini, vou citar o nome dele porque ele é maravilhoso, é presidente da casa, é porque Deus quer, é porque Deus quis. E aí o sucesso vem. Porque aquele que não é competente não fica. Porque Deus não permite, Ele dá um jeitinho e tira a pessoa. Então é tudo. Gente, nós não imaginamos que tudo corre por conta e risco por determinação do Pai. Então, aí agora nós entramos. Por que essa desigualdade? Eu vi recentemente numa obra aqui que Santos Dumont, vocês conhecem, o pai da aviação, se suicidou porque ele viu que ele estava usando o avião para guerras. Mas o Chico Xavier, quando vivo, disse que ele foi um inquisidor. Ele matava. Então, resgatou o débito. E não vai longe. Nos estudos de domingo, sabemos, e vocês todos sabem, Judas teve várias reencarnações, mas para sanar ou liquidar aquela colocação do suicídio, não? O que aconteceu? Reencarnou como Joana d'Arc e é colocado na fogueira com 19 anos. Resgatou o seu débito. É lei. Vamos em frente. Agora, aqui no nosso livro, no nosso Evangelho. Desigualdade das riquezas. Você, cada um da nossa família espiritual aqui, vai pensando, porque mas eu podia ter mais coisa, mas não tenho. Está faltando isso, faltando aquilo. Eu queria trocar de carro e não tenho dinheiro. Tem um monte de reclamação, não?
e achando que Deus é injusto, Deus não acolhe. Não é nada disso, não é nada disso. Vamos ao texto. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera, senão a vida atual. Você pensa que é agora. Ser pobre porque Deus quer que seja pobre. Ser rico, não, não é. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são, vem uma resposta. Por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Temos visto. Quanto mais a pessoa tem, mais ela gasta, mais dá churrasco, mais faz isso. Entende? Então, aliás, é um ponto matemático, demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima insuficiente, e que, se supondo essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e bem-estar da humanidade. Vocês percebem que como é claro a explicação, e ainda diz mais. E aí, que supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas, aos empreendimentos úteis. Se Deus se concentra ou a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Então, veja bem, Ibitinga, com tantas empresas, empregando 1.800 pessoas, 1.000 pessoas, 500 pessoas. Veja bem, está sendo feito bem feito, porque a pessoa, ela é rica, mas ela está dando oportunidade a quem quiser crescer também. Não precisa só realizar aquilo, pode distender. Não está aparecendo aí o Chopique empregando e coisa e tal? Pessoas não querem mais ganhar um salário de 2.500, quer trabalhar no Chopique? É isso aí. Você entendeu? A inteligência chega aí. Então, nós temos que, admitindo isso, pergunta-se por que Deus dá a pessoas incapazes para a fazer frutificar para o bem de todos. Então, tem pessoa que não, que ela só quer ajuntar, guardar, como se fosse levar para a dimensão espiritual. Não amadurece isso na cabeça das pessoas, entende? Não amadurece. Mas aí ele diz assim: dando ao homem o livre-arbítrio, Deus, quis ele alcançasse por sua própria experiência a fazer a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. E eu me lembro de mim, com 7 anos, eu falei, escrevi, eu tenho guardado, professora Valderez. Entende? E a caminhada foi essa, e está sendo essa. Então, é o esforço da criatura de mudar ou de atender a proposta que fez antes de reencarnar. Entende? Às vezes eu penso, acho que eu me formei professora para fazer o que eu estou fazendo, estudar com vocês.
Não é bom? Né? Então, aproveitando a oportunidade de tudo isso daí, né? E aí, tendo estudo ou não tendo estudo, toda criatura sabe a diferença do bem e do mal. Isso é que é duro. E a criatura, ela teria que entender que Deus vê tudo, que tudo está programado e está usando o mal livre-arbítrio. Jesus. Oi, Cleuzinha, linda, boa noite, amor. Está usando o mal. Então, o homem não deve ser conduzido finalmente nem ao bem, nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e responsável, igual aos animais. Agora vem a fala bonita. A fortuna é um meio de o provar moralmente. Será que ele faz caridade? Será que o rico faz caridade? Eu tenho umas pessoas que eu não vou citar, claro, que quando eu quero uma coisa, não para mim, para as entidades, eu já ponho na listinha e já ligo, para preciso de tal dinheiro. E ele ajuda, sempre ajudou. Preciso de 6 violões, eu vou dar 1, e você? Eu dou 2. É assim que funciona. Então, a fortuna é um meio de provar moralmente, mas com mesmo um poderoso meio de ação para o progresso. Porque quem faz sem nada pedir em troca, está progredindo, evoluindo espiritualmente. Deus não quer que a pessoa fique improdutiva, deslocada e sem trabalho. Cada um deve possuí-la para experimentar e servir-se dela e provar o uso dela, saber fazer. Mas como a impossibilidade material de que todos a têm ao mesmo tempo, que aliás todo mundo se a possuísse, ninguém trabalharia pelo aprimoramento do globo. Eu resolvi nascer em Ibitinga e vários aqui também, porque é o seguinte, a nossa cidade é progressista e ela é solidária. Nossa, como a gente tem visto coisas maravilhosas. Eu fiz um relatório circunstanciado da Casa da Sopa, antes de ontem, meu marido digitou. Gente, 136 pessoas tomaram banho na Casa da Sopa, os excluídos. Olha que coisa mais linda. Eu falo, meu Deus, e roupa limpa, e sair cheiroso e bonito. 26 pessoas cortaram o cabelinho de graça. Então, gente, é um negócio... Quando eu faço os relatórios, eu fico encantada, embora não esteja participando presencialmente, que eu quero fazer companhia para o meu marido. Então, aqui está assim. Vamos lá. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza, olha bem isso, que lindo. A pobreza é para uns, para o pobre, a pobreza é para uns a prova, da paciência e da resignação. Exemplo, meu pai e minha mãe. Nunca tiveram nada. Só uma casinha para morar. Entende? Então, e a riqueza é para outros, olha só, a prova da caridade e da abnegação. E agora, como é que fica o rico que não faz nada? Vai ser cobrado. Não, vai ser cobrado. Quando desencarnar, vai falar, meu Deus, eu não fiz nada. Dá até medo, hein? Muito bem. Agora, vou frisar isso aqui, Vou frisar, A pobreza é para uns a prova da paciência e resignação.
que o pobre não briga por causa de nada. Vai pedir uma vaga, espera 20 dias se você não der atenção. Não! Tá trabalhando? Tá. Traz o papel? Tá. Põe lá. Ah, não tem lugar? Tem. A gente arruma. Não tem essa. Não tem lista de espera, ficar aquela loucura, não. Entende? E o rico? O que precisa? Caridade. Abnegação. Ah! Se tiver alguém rico aqui, viu, Neto Henrique? Trata de fazer caridade, tá bom? Então você vai vendo que a desigualdade das riquezas tem motivo. Você escolheu essa condição. Só que tem essas cobranças aqui, que está falando. Tem dinheiro? Ajuda. Caridade e abnegação. É pobre? Ajuda. Com o quê? Paciência, resignação, vai lá ajudar, etc. É isso aí. Deplora-se com razão o lamentável uso de certas pessoas, que certas pessoas fazem da sua fortuna. Atrás do quê? Paixões, cobiça. E se pergunta se Deus é justo para dar riqueza a tais pessoas. Deus é soberanamente bom e justo. E isso acontece uma prova para o rico praticar a caridade e a abnegação. Porque Deus espera isso. Deu essa condição para ele, para isso. Entende? Pode ser que o rico de hoje tenha sido um pobrezinho do passado. Pera, agora vou mudar a vida dele. Ele escolheu ser rico para quê? Para fazer isso. Para fazer isso. Não é para o que acontece com a maioria das pessoas, não é? É certo, aí diz assim, que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria repartir os bens, essa coisa que estamos falando, caridade, mas ele não tem só uma. Não tem. Olha, a gente não sabe, né, Cleuzinha, que reencarnação que nós estamos, centésimo, do centésimo, vai saber. Para chegar no ponto que nós estamos, família espírita, nós crescemos. Nós saímos da infância espiritual. Eu sempre digo isso para o Orson. Nós saímos da infância. Nós já evoluímos bastante. Nós já estamos pensando no próximo constantemente. Entende? É na nossa casa, é no centro espírita, é na rua, é nas instituições. Não tem jeito, gente. Tudo certinho. É lindo aproveitar a oportunidade. A Cleuzinha falou verdade. Aproveitar, né, amor? Vamos aproveitar que nós estamos aproveitando, tá bom? Vamos em frente. Aí, mas nós não temos só uma existência. Pega do Emmanuel, mais ou menos vi umas 15 dele. Pega até ser o Manuel da Nóbrega, agora está reencarnado de novo. Então vamos lá. É certo que se o homem não tivesse não uma existência só, não adiantava falar tudo isso daqui. Mas temos que lembrar, o pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, porque o pobre, se ele entende dessa fala, igual meu pai entendia, vive feliz e bem. A paciência, a resignação, apostando na filha dele que sou eu. Então acabou, está tudo ótimo, bem maravilhoso, entende? E o rico? Não adianta invejar o rico, porque se você fosse o rico, será que você estaria numa condição bem bonitinha? Ou será que você estaria atrás dos exageros, coisa e tal? Então tá aqui. O pobre, pois, não tem mais motivo para falar da providência divina, nem para invejar os ricos. E os ricos não tem mais do que se glorificar do que possui, só que tem que aprender da caridade e da abnegação. Tem que aprender a dividir, a auxiliar,
a socorrer. Gente, às vezes eu pego muito rapidamente no Facebook aquele pessoal da África, que vão pessoas para trabalhar lá, aquela fila de criança, tudo com um pratinho, o cara com um tacho de arroz e feijão, não sei o quê. Ainda ele fala, põe uma criancinha mais assim, decidida, a criança fala, obrigado, Jesus, pelo alimento de hoje. Gente do céu, a fome existe. Ai, até me arrepia. A fome existe. Então nós temos que acudir. Então, se o rico abusa, não terá nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. Porque é o seguinte, chegando na pátria espiritual, né, Douglas? Ah, mas eu não fiz nenhum mal, eu fiz direitinho. A pergunta é, e o bem que você deixou de fazer? E eu fico preocupada. Chegou perto de mim, eu estou pedindo. Não interessa. E vou encaminhando. Então, gente, essa fala que está aqui, a desigualdade das riquezas. Será que tem algum rico feliz, satisfeito, em paz? Não sei, entende? Veja bem. E aí, ele está falando de se a pessoa abusa da riqueza, nada vai remediar o mal. Momentaneamente, as leis podem mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Não pode. Nunca se tem paz. Essa paz é Deus que dá, não? E aí, é por isso, eles não têm senão uma adoração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. Nunca estão contentes. E se de repente acontece um lance triste, é porque houve necessidade de tirá-lo do planeta para não errar mais. Não adianta dinheiro. Oi, Valdemar, querido, vou rezar, vai dar tudo certo, viu, amor? Eu te amo, viu, Valdemar? Fica bem, nós precisamos de você. A casa da sopa precisa de você, tá bom? E nós? Então, aí ele diz assim, a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Não adianta você fazer as coisas e falar, eu fiz, você não fez nada, nós fizemos. Nós. A pessoa egoísta, ela só olha para o seu umbigo. Não, porque eu fundei tal casa. Você não fundou nada. Com uma equipe você fundou. Entende? A gente tem que ter humildade. A humildade abate o egoísmo e o orgulho. Agora, para a pessoa mudar, gente, só por Deus. Se não muda nessa reencarnação, vai ser na outra. Porque é muito difícil a pessoa ser mais ponderada, amar de verdade, aceitar as coisas como são. Eu tenho por hábito agora na velhice o silêncio. Eu acho que quando a gente silencia, você diminui e apara as arestas. Acabou, vai passar. Chico, tudo passa. Lembra daquela história do Chico? Cheio de problema, coitadinho. E ele falou, mano, vai lá falar com Maria de Nazaré. Eu estou desesperado e eu não sei o que eu faço. Voltou, Chico, já catou um monte de papel e lápis para anotar o que a Maria tinha dado de recado. Calma, Chico, calma. O que a Maria falou, maravilhosa, a mãe da humanidade? Ela disse, tudo passa. Aí o Chico, numa tábua tosca, mandou escrever, tudo
passa, colocou na cabeceira da cama dele. Eu vi na segunda visita que fui lá. Então, aqui é isso daqui. Se a pessoa não vence hoje o egoísmo e o orgulho, vai vencer na outra, na outra. Um dia vence. Então, a fonte do mal é essa: egoísmo e orgulho. Então, não tenha paciência, não tem resignação, não tem caridade, não tem abnegação. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regenerem pela lei da caridade. Não acabou. Acabou. Então, esse texto é maravilhoso, já vai no nosso tempo. Desigualdade das riquezas. Fique contente com o que você tem, principalmente com o que você é. Entende? Porque você é filho de Deus, é amado por Deus, entende? Use bem o seu livre-arbítrio, entenda dessas prosas aqui, que não é fala minha. Eu também estou aprendendo. Eu estou aprendendo, claro. Isso aqui bate na minha cabeça, tá. Cada vez que eu me preparo para falar com vocês. E na semana que vem, nós vamos ver a verdadeira propriedade. Aí, dentro desse texto ainda, tá? E agora, com muito amor, a Carolina me deu um livro da Esperança, vou ser rapidinho. Sobre esse texto aí, Jesus fala assim, olha, é esse livro, o Evangelho da Esperança, do Chico. A Carolina que me deu. Quando nessa página aqui fala assim, por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado a levar deste mundo. Senão vai levar riqueza. Então, Jesus que fala isso. E aqui é de Emmanuel. Ele fala assim, não invejes a propriedade transitória dos outros. Não. Ignoras por que motivo a fortuna lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Então, considera os talentos que Deus lhe deu e segue isso, tá bom? Se é pobre, paciência, não sei o que lá. Se é rico, parará. Vamos orar? Que bênção. Olha, uma noite linda. Põe sua água para vivificar, porque o seu espírito protetor está com você, principalmente nessa hora de esclarecimento, de alegria, entende? Espiritual, não? Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro de todas as horas, espíritos protetores de todos os nossos irmãos da nossa família espiritual, benfeitores espirituais da humanidade toda, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido, o dom da vida, essa reencarnação, a família que formamos, o lar, o trabalho. Obrigado por tudo, as pessoas que nos cercam, que nos amam. Obrigado. Obrigado pela capacidade que estamos tendo de entender da prática da caridade. Obrigado. Mas Jesus, vem ter conosco por caridade. E eu peço, abençoa, Mestre, todas as pessoas
que estão conosco, que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Jesus, abençoa. Abençoa os familiares e nossos irmãos. Abençoa os que estão perto, os que estão longe. Abençoa os que estão na pátria espiritual. Abençoa. Ilumina, Pai, o lar de cada um, para que exista uma colocação importantíssima: a paz. A paz. Palavrinha com 3 letras, não é precisa isso? Abençoa. E agora, nós pedimos a saúde para todos e pedimos a Jesus que abençoe, fortaleça o nosso irmão querido Valdemar, acompanhado da esposa Doris, trabalhadoras da casa da sopa, que tudo dê certo. Com muito amor eu peço isso e Jesus vai atender. E agora, cada um que aqui está, enquanto eu faço o Pai Nosso, peça. Pedi e obtereis. Peça. Jesus me cure. Jesus faça isso. Jesus olhe meu filho. Peça. Enquanto eu oro. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, Pai, não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Livrai-nos de todos os males, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência. Pai, livrai-nos, porque o Senhor pode. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. E com muita alegria, a gente vai se despedindo e desejando a todos uma noite muito feliz. E eu digo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Douglas disse, façamos a nossa parte. E Douglas, estamos fazendo, hein? Gostoso, não é? Lindo. Boa noite. Um beijo a todos. Muito obrigado por todos aqui da nossa família. E o que vocês ouviram, se possível, passa para alguém. Faz a caridade. Fiquem com Deus. Boa noite.